A paz do Senhor, meu boa noite a todos. Eu vou fazer aqui uma leitura bíblica sobre o casamento e o divórcio. Fazer essa leitura aqui, uma leitura muito importante para nossas vidas, né? Para a vida conjugal, né? A vida do casal, né? A aliança que fazemos com uma pessoa e fazemos também com Deus, né? Então eu vou ler aqui e explicar toda essa importância sobre o casamento e o divórcio. Amém? Começar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma leitura que Deus tocou em mim e eu vou fazer nessa noite. O casamento é uma relação exclusiva na qual um homem e uma mulher se entregam mutuamente um ao outro numa aliança vitalícia. A aliança vitalícia é o quê? Que é para sempre. Todas as coisas vitalícias é para sempre, não é para acabar, né? Com base nesse voto solene, eles se tornam uma só carne. Então, como sei que muitas pessoas sabem disso, né? Se torna uma só carne, uma pessoa só. E esse aliança vitalícia é para sempre, não é para ser separado. Mas infelizmente vem as tentações, vem o pecado, as iniquidades, as coisas e acaba sendo separada, né? Uma coisa que não é bom porque nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Olha, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio do marido e uma mulher, para a propagação da raça humana por sucessão legítima. Porque a sucessão legítima não é pecado. A pessoa casada ter seu contato um com o outro, né? Que Deus põe para ter a propagação da raça humana, aumentar a raça humana, né? Então é legítimo, é uma coisa legítima dada por Deus. Dada por Deus, né? E da igreja por uma semente santa. Porque a pessoa casa na igreja ali é uma semente santa. Deus está colocando uma semente santa em nossa mão para nós semear, para ter a propagação, né? Uma semente santa. E para impedir a impureza. Impedir a impureza. Então, eu sou casado com a minha esposa, você é casado com seu esposo, vice-versa. Nós temos que viver sem impureza, impedir a impureza. Quando vem um mau desejo da carne, você fala, opa, eu tenho minha esposa, opa, eu tenho meu esposo. Eu tenho uma aliança com ele, vitalícia para sempre. Então eu não quero me sujar, quebrar minha aliança. Olha, licença sexual e imoralidade. A imoralidade quebra essa aliança. Essa imoralidade, ela quebra a aliança com Deus também. Que nós fizemos esse juramento diante de Deus e da autoridade. Olha, o ideal de Deus para o casamento é que o homem e a mulher se complete um ao outro. Se complete um ao outro. E participe da boa criativa de fazer um novo povo. O que é fazer um novo povo? Ter filhos. Aí depois vem neto, vem bisneto e aí vai para frente. Mas é uma procriação nossa, permitida por Deus, essa obra criativa de aumentar, de criar novos povos, né? Que é os filhos e tudo. Com educação, com sabedoria, com entendimento, né? Olha, o casamento é para os cristãos e para os não cristãos. É para todo mundo. Mas é da vontade de Deus que os do seu povo se casem só com cônjuges da mesma fé. O que Deus está dizendo?
casar com uma pessoa da mesma fé, da mesma religião, modo de não ter complicação. Vamos supor, eu sou evangélico, caso com outra pessoa, sou evangélico também, mas de outra dominação. Às vezes já tem uma fé diferente, uma coisa. Eu vou um dia para um canto, ela vai para outro. Aí começa aquela discussão, não, mas meu pastor falou isso. Ele fala, no meu pastor também na igreja falou isso. Por isso que é bom sempre, não é contra, né? Mas os dois ser da mesma fé, da mesma congregação. Aí diz mais assim, ó, intimidade na sua mais profunda dimensão. É impossível quando o cônjuge não são unidos na fé. Então case com uma pessoa de sua mesma religião, sua mesma doutrina, que tenham fé os dois. Porque não adianta você ter fé, a mulher não ter. A mulher ter, o homem não ter fé. Que união é essa? É o que Deus está, seja unido na mesma fé. Porque senão não dá problema. E onde não tem fé, quem habita é o inimigo, né? Que nem diz aqui, ó. Paulo usa o relacionamento entre Cristo com a sua igreja para implicar o que é o casamento cristão, né? De modo que ressalta a especial responsabilidade do marido como o cabeça e protetor da esposa. Tá vendo o que tá falando? O marido é cabeça da esposa, mas protetor da esposa. Não é o que nós vê hoje. Bater na esposa, matar a esposa, espancar a esposa, xingar a esposa. Não é isso. A igreja não quer isso. Ele é cabeça, mas para dominar. Como? E proteger a esposa, sua casa, sua família. Seja pessoa inferior, pois como protetores da imagem de Deus. Então, protetor da imagem de Deus, defender, ter fé, defender o nome de Deus, defender o evangelho de Deus. Tanto o homem como a mulher têm igual dignidade e valor e deve cumprir seus papéis com mútuo respeito, baseado no conhecimento deste fato. Então, um pelo outro, tanto o homem deve respeitar a mulher como a mulher respeitar o homem. Tem que ter respeito um com o outro. É uma responsabilidade, né? Um respeito baseado no conhecimento desse fato. Então nós temos que ter esse conhecimento. O que é o casamento? O que é a vivência, a convivência? Nós temos que conviver, não viver. Porque conviver está convivendo, conviver. Agora viver significa que nós estamos na mesma fé. Estamos no mesmo conhecimento, no mesmo respeito um pelo outro, tá? Que é conviver. Conviver é uma coisa, viver é outra. O casamento não é para ser convivido, é para viver o casamento, viver a aliança que Deus nos uniu. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas vocês vão saber por quê. Deus odeia, Deus não gosta do divórcio. E por que o divórcio vem? Ou por uma traição, por uma deslealdade, por infidelidade, aí vem o divórcio. Porque o inimigo entrou no meio e destruiu. E hoje o que nós estamos vendo hoje? Tanto o divórcio, porque o inimigo está tentando durar destruindo casal, destruindo família. E se essa família não tem a mesma fé, vão ser destruídos, que nem está acontecendo hoje. Aí parte o quê? Por divórcio. Aí diz assim, olha, contudo determina disposição para o divórcio que protege a mulher divorciada. Vamos ver aqui. Essas disposições foram promulgadas por causa da dureza de vosso coração. Deus promulgou isso aí. Por causa do coração duro. Então ele já está dizendo, você do coração duro não vive na fé, não tem fé. Eu odeio o divórcio. Então veja bem, quando Deus fala, eu odeio o divórcio, ele está odiando aquele casal, está odiando aquela casa, aquela família.
por causa do divórcio, né? Porque o divórcio vem por inflamação. A compreensão mais natural do ensino de Jesus. Olha, mais natural do ensino de Jesus. Que diz aqui, ainda que a reconciliação fosse preverível e que aquele que se divorcia da sua esposa por qualquer razão menor torna-se culpado do adultério. Então, se o homem adulterou, o culpado não é a mulher, é ele. Se a mulher adulterou, o culpado não é ele, é ela. Quando se casa de novo, olha o que diz, e leva a esposa para cometer adultério, porque obriga a pessoa a casar de novo e cometer adultério, mas dizer por quê, né? Se ela também se casar de novo, o princípio é que todos os casos de divórcio e do novo casamento envolvem o rompimento ideal de Deus para a relação sexual. Então, eu tô desquitado mesmo, vou casar com outra. Tô desquitada mesmo, vou casar com outro. Então ele está tirando, porque com o adultério? Porque ninguém vai casar ou vai ver sem ter um relacionamento. Mas eu vou dizer mais, explicar mais diferente aqui para frente. Olha, perguntando quanto o divórcio seria legítimo. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu que o divórcio é sempre deplorável, é mal, não presta, é uma deplorável, é prostituição, é uma iniquidade. O próprio Jesus está dizendo. Mas não negou que os corações continuavam a ser duros e que o divórcio, ainda que mal, podia às vezes ser permitido. Por que o divórcio é meio permitido? Às vezes a mulher quer assinar o divórcio, o marido não quer, para pirraçar o outro. A mulher quer assinar, o marido não quer, o marido quer, a mulher não quer. Não permite. Mas existe uma lei terrena, né? Uma lei que o juiz chama 3 vezes. Se a pessoa não for, o juiz assina por aquela pessoa. Que não pode prender o outro e alguma coisa deu certo. Mas Paulo ainda diz, completa assim. Paulo diz que o cristão que é abandonado por um cônjuge não cristão não está sujeito à servidão. Então, a pessoa que você casa com a pessoa não é cristão, te abandona, você não é culpada. Se a mulher abandonou, a culpada é ela. E se o marido abandonou sem motivo, o culpado é ela. É ele, né? Então a mulher não está sujeita a ser punida, a viver nessa situação. Quem larga é o culpado, né? Isso, evidentemente, significa que o cristão pode considerar acabada a relação. Então, entre eles, acabou a relação. Separou, acabou. Aí diz aqui, se esse fato confere o direito de um novo casamento, tem sido matéria de muita disputa. E a opinião reformada tem estado dividida sobre a questão. É aquela questão que eu falei, um quer, não quer, um assina, outro não assina. Então, é uma questão, mas ainda diz aqui, com sábia cautela afirma aquilo em que a base da reflexão sobre as escrituras acima deferidos. Ao longo do tempo, os cristãos reformados concordam no que diz respeito ao divórcio. Então vamos separar, nós não temos mais convivência, não dá para nós ver, vamos separar. Aí os dois entram em respeito, né? Na reforma, concordando um com o outro que não dá mais certo e vamos separar. Já é outra coisa diferente, mas tem outras coisas pior. Nem diz aqui, ó. No caso do adultério, olha o que está dizendo, no caso do adultério do casamento, a parte inocente é lícita propor divórcio
e, depois de obter o divórcio, casa com outro, como se a parte infiel fosse morta. Então, por adultério, o casamento está morto e a pessoa pode casar com outro. Agora, quem adulterou? O marido ou a mulher? Tem todo o direito de casar com outra pessoa. Porque aquele casamento primeiro morreu. Aquele casamento primeiro foi morto. Mas o divórcio é só por traição. Aí diz aqui, embora a corrupção do homem seja tal que o incline a procurarem argumento a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, nada, senão o adultério é a causa suficiente para dissolver a aliança matrimonial. Então dissolve a aliança matrimonial que Deus fez, que nós fez com Deus. Então, por causa do adultério, desmanchou a aliança. A não ser que haja decepção tão obstinada que não possa ser remediada pela igreja. A igreja remediar. Pode ter um conselho, você perdoa, vocês querem perdoar, continuar casado, perdoar, um perdoa o outro. Se você está perdoado, pode viver tranquilo não se divorciar. Nem pelo magistrado civil, que o magistrado é o juiz, né? Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular. Você, para separar, para ter o divórcio, tem que ter um processo público, é do juiz e do promotor. Então vai julgar aquela causa, mas é aquela história. Ainda tem um reconciliamento. Vocês querem isso mesmo? É certeza? Porque vocês perdoam ou não perdoam? Eu não perdoo porque me traiu. O devedor é quem trai, estou avisando, tanto como uma mulher. Não se deve deixar ao árbitro e descrição das partes o decidir seu próprio caso. Então, quem decide não é o juiz, não é o promotor, nem ninguém, nem a justiça. É o casal que decide. Vocês querem perdoar-se? Perdoe, então viva. Houve adultério? Houve. Houve traição, infidelidade? Houve. Mas quem disse é vocês. Ah, eu me arrependi quando eu entrei com o divórcio e eu perdoei meu marido, ou eu perdoei minha esposa. Então nós vivemos juntos. Agora, o que causa o problema? Quem trai uma vez não fica naquela só. Ah, trai uma vezinha só, mais uma vez, a mulher não vai saber, ou o homem não vai saber, mas um dia vai descoberto. Só que tem uma coisa, não está escondendo de Deus. A traição, o adultério não está. E Deus acabou de falar aqui na palavra. Ele odeia adultério, ele odeia o divórcio. Porque o divórcio vem, a maior parte é por infidelidade matrimonial. Mas a própria lei não obriga a divorciar. É um acordo entre vocês. Querem mesmo? Quero. Não dá mais para ver, ou traição, ou fidelidade, não dá mais. Mas na hora de olha, doutor, eu me arrependi, excelência, agora. Eu não vou mais me divorciar. Eu perdoei meu marido, ou eu perdoei minha esposa. Nós não vamos mais, anula. Aí fica anulado. Mas é um caso que quem decide é vocês. Porque a própria lei não obriga divórcio, não obriga a separar. Não, você é obrigado a separar porque teve adultério. Você é obrigado a separar porque traiu. Não, a lei não pode, porque é uma decisão de vocês. Tá, meus irmãos? Então essa é a palavra sobre o casamento, a fidelidade. Tanto com Deus, como Jesus, como com a igreja, né? Como com a igreja. É um alerta que eu estou dando para os dirigentes de igreja também. Tem que ter comunhão na igreja, tem que ter respeito. Agora, o sacerdote aceita aquele relacionamento daquele jeito e continuar sendo a mesma pessoa na igreja?
participando de tudo, sabendo que está em fidelidade esse casal? Não. Ele não pode afastar ele da igreja, mas pode afastar de todos os serviços da igreja. Ele não pode tomar Santa Ceia, não pode louvar, não pode ler a palavra. Ele fica uma pessoa separada, ou ela ou ele ficam separados dentro da igreja, proibir tudo isso, tá? Mas cabe ao dirigente da igreja. Mas se ele sabe de tudo isso e aceita, a carga está vindo para cima dele. Porque eu devo dever dizer, olha, eu não quero saber disso aqui. Ou você resolve a situação de uma vez ou não. Tem que ter autoridade. A autoridade da igreja, primeiro é Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas tem a autoridade humana, que é o dirigente da igreja. Tem que ter pulso forte. Porque se ele fracassar, ele também é fraco. E ele sai da doutrina cristã, sai da doutrina de Deus, da doutrina da igreja, tá? Isso que é importante, é o dirigente de uma igreja estar atento com os casais que tem dentro da igreja, né? Com as pessoas que tem dentro da igreja. É a mesma coisa, se há um relacionamento de um casal sem ser casado, namorado, se ele souber esse relacionamento sexual, ele tem que impedir. Ele tem que impedir. Ah, mas é meu amigo. Pode ser filho. Pode ser filho. Tem que cortar. Não pode aceitar. A igreja, é que nem falou aqui, a igreja é santa. A igreja é santa. Porque Deus habita dentro. Jesus habita dentro. O Espírito Santo habita ali dentro. É um lugar sagrado. Um lugar santo. Porque Deus edificou a igreja. Deus consagrou a igreja. E nós tivemos fidelidade com a igreja ou estamos sendo infiel com a igreja? Se nós estivermos infiel com a igreja, nós estamos infiel com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Porque o aceitar o erro é infidelidade. Passar a mão na cabeça é infidelidade. Ah, não tem problema, não. Chama o casal e conversa. O casal de namorado, outro casado mesmo. Essa vivência aqui na igreja não aceita. Pode continuar a ouvir a palavra? Pode vir na igreja, não tem problema. Ninguém pode empatar de ninguém ouvir a palavra de Deus. Mas tirando todos os limites dele. Todos os deveres religiosos tirados dele. Apenas ele soltar uma pessoa ali dentro. Não pode servir uma Santa Ceia. Não pode tomar Santa Ceia. Não pode louvar. Não pode ler a palavra. Não pode subir nem no altar. Aí vocês que escolhem a vida de vocês. Agora, se eu como pastor, a pessoa como pastor, eu apóstolo, quando eu sou apóstolo, ou qualquer dirigente, aceitar uma infidelidade subindo no altar, que o altar de Deus é lugar santo, a culpa não é de quem subir, não. Nós que deixamos. Nós que aceitamos a infidelidade no altar de Deus. Porque o altar de Deus é santo. E Deus odeia a infidelidade, tá? Ele falou aqui na palavra. Ele odeia o divórcio. Se nós somos infiel com a igreja, isso é um divórcio também, viu? Estamos se divorciando da igreja. Mas vamos continuar mesmo, do mesmo jeito? Sendo infiel à igreja, infiel a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo? Não, não pode. Porque quem vai acatar com toda a responsabilidade é nós. Como os pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, dirigentes de igreja. A culpa vem para cima de nós. Que nem quando o marido trai, a culpa é dele, não é da mulher. A mulher está isenta da escravidão. E quando a mulher trai, o marido está isento da escravidão. Então presta bem atenção os casais que você tem de sua igreja. Tanto casal, casados, como casal de namorados dentro da igreja. Presta muita atenção. Deixar a liberdade é uma coisa boa, mas corrigir é melhor ainda. Corrigir é não querer o mal, não querer ver a imundícia dentro da casa de Deus.
Não querer ver a iniquidade dentro da casa de Deus, a prostituição dentro da casa de Deus. Porque tudo que nós faz contra os princípios cristãos é imundícia, é iniquidade, é prostituição. Nós não podemos deixar isso passar, nós como os dirigentes da igreja. Nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra. Quem ouvir essa palavra sabe o que está dizendo, sabe o que ele ouviu, sabe o que está escrito. Em Malaquias você pode ver que fala todo sobre isso. Mas hoje também, nas igrejas, tem muita gente com medo de falar o Antigo Testamento, porque é coisa mais dura. É a lei de Deus, a exigência que Deus faz, porque Ele exige, que Ele quer ver nós salvos, nós limpos. Nós sujos, será que entra no céu? Não. Porque Deus é zeloso. Um alma manchada não pode entrar no céu. Uma alma pecaminosa, ela está doente, não pode entrar no céu. Porque lá não entra doente. Não entra uma alma ferida, doente. Mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade dentro da igreja somos nós, coordenadores. Somos nós, dirigentes. Porque nós estamos dentro da igreja buscando alma para Deus. Não é para ninguém não, para qualquer não, é para Deus. E como é que nós estamos querendo levantar alma para Deus e estamos sendo infiel com a igreja? Estamos sendo infiel com Deus, com Jesus Cristo e Espírito Santo. Que tipo de coordenador, que tipo nós somos dentro da igreja, dirigente de uma igreja, aceitando tudo. Deus aceita tudo, o que é bom, o que presta, o que agrada aos olhos dele. Uma igreja suja não agrada os olhos de Deus. Porque Deus é a impureza do coração. E Ele odeia a impureza, falou aqui. Nós não podemos ser divorciados da igreja também. Com a iniquidade. Como uma coisa que não esteja acontecendo nada. A infidelidade com a igreja, com Deus Jesus Santo. E fazer de conta que está tudo bem, está tudo certo. Porque Deus vê e Deus marca cada coisa. Cada tropeço Deus está vendo. Cada desobediência Deus está vendo. Procure conhecer seu rebanho. Procure ser fiel e levar a sua igreja. Procure ter responsabilidade que Deus colocou na mão dentro da igreja. Se você for rebelde, para Deus também ser rebelde. Se você cometer a iniquidade, para Deus também você está cometendo iniquidade. Então veja bem, conheça seu rebanho. Conheça sua igreja. Serve para tua igreja. Porque quem colocou aí em tuas mãos foi Deus. A casa do Senhor está em tuas mãos, porque Ele confiou em você, confiou em mim. Ou nós vamos fazer um divórcio da igreja e viver a infidelidade com a igreja, manchando a doutrina cristã, a doutrina divina de Deus. É um caso muito sério para pensar. É um caso muito sério. O dirigente da igreja tem que ter pulso. Ah, é meu amigo, não. É parente? Não. É filho? Também não. Eu não aceito isso dentro da casa do Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho fidelidade para cumprir com Deus e com a igreja. Eu sou fiel com Deus e com a igreja. Eu não aceito. Eu não vou manchar e tirar minha desonra, minha honra e ser desonrado. Porque Deus me honrou. E a fidelidade tira a honra. A iniquidade tira a honra. O saber e não corrigir tira a honra também. Porque nós estamos aceitando. Estamos acobertando o erro. E um erro acoberto aumenta outro erro. E o erro mais pior é quando nós sabemos das coisas, não tomamos decisão. Não agimos. Porque o agir é ter decisão, ter pulso forte. Eu trabalho para Deus, eu não trabalho para imundícia. Eu não trabalho por mal,
Eu sou um funcionário de Deus e busco fazer meu serviço limpo. Eu sou mordomo de Deus, porque eu cuido e zelo pelas coisas de Deus, principalmente pela casa do Senhor, e zelo pelas ovelhas. Mas quando haver uma desilusão da igreja, dentro da igreja, nós temos que cortar ela. Amém, meu irmão? Quero agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por essa palavra que Ele me deu, essa leitura, e a todos que vão ouvir, que se alerte, principalmente os dirigentes de igreja. Fique atento, conheça o seu rebanho e faça também eles conhecer quem é você. Qual é a dignidade sua, qual é o respeito seu, qual é a sua moral, a minha de tudo. Que passe o rebanho ter respeito à sua pessoa. Porque esse homem é sério, ele é verdadeiro. Mas muitas pessoas, esse pastor é muito duro, ele pega muito pesado. Ué, se eu estou achando que o pastor está pegando pesado, porque eu estou errado. Se ele é muito duro comigo, porque eu estou errado. Ele está apenas corrigindo para eu sair do erro, para eu não perder a doutrina, para eu não ter um divórcio com a igreja. Já pensou a gente ter um divórcio da igreja, da casa de Deus, nós se divorciar dela? Pô, nós vamos. Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe. Deus dê uma noite de paz, de bênção a cada um. Que edifique, cresça, aprenda e põe em prática sua sabedoria, seu entendimento. Porque a Bíblia é sabedoria. A Bíblia é entendimento. A Bíblia é o caminho da salvação. Mas tem que ter obediência e respeito ao Santo Evangelho de Deus, para não se divorciar da igreja. Amém? Fica todos com Deus, que Deus abençoe.